Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de nossa série 10 Estratégias para Vencer a Dor. Estamos hoje no 5º episódio, já estamos aí 50%, trilhando os 50% dessa nossa jornada de 10 estratégias para você vencer a dor. Cada episódio a gente apresenta uma estratégia e cada estratégia é fundamental para que você possa vencer a sua dor. Sou Edson Barbosa, sou fisioterapeuta e sou especialista em dores crônicas há quase 20 anos, gerenciando esse problema que acomete milhões e milhões e milhões de pessoas, milhões e milhões de brasileiros. E você pode ser uma dessas pessoas que está sofrendo com dores crônicas. E por isso a importância dessas 10 estratégias. São 10 estratégias naturais. Essas 10 estratégias você não precisa usar nada de medicamentos, você não precisa fazer nenhuma infiltração, você não precisa fazer cirurgias. É possível sim resolver o seu quadro de dores crônicas, não importa quanto tempo ela tenha, é possível sim. Se não 100%, mas é possível melhorar pelo menos 80% a 90%. Para você que sofre com dores e está com esse problema de dores há meses ou anos e sem resolver, você agora de repente, em pouco tempo, poder resolver melhorando de 80% a 90%, isso é uma grande maravilha, de forma natural. Agora, eu não trabalho com milagres. Milagres, só Jesus, só Deus trabalha com milagres. Mas Deus colocou pessoas que dominem determinados conhecimentos para que através desses conhecimentos possa abençoar as pessoas. Então Deus nos dotou de um conhecimento. Esse conhecimento pode ajudar você. Você passará a partir dessas 10 estratégias ou através dessas 10 estratégias para vencer a dor, você passará a ter um melhor conhecimento de como funciona o seu corpo. Você conhecendo melhor como funciona o seu corpo, você então estará no caminho, utilizando as estratégias baseado nesse conhecimento para então resolver sua dor. E aí você me diz, mas doutor, eu tenho dores há 10, 20, 30 anos, nada, mas nada nunca resolveu minha dor. E eu te falo, nada resolveu tua dor porque você sempre bateu no lugar errado. O profissional médico não é o profissional capacitado para resolver a tua dor. Ele é sim capacitado para administrar o remédio, administrar a infiltração, administrar a cirurgia. Isso não significa um verdadeiro tratamento para pelo menos 95% das dores. Então, pelo menos 80% de pessoas que sofreram com dores ou sofrem com dores e que incorreram a medidas bruscas como infiltrações constantes e intervenções cirúrgicas poderiam se livrar de tudo isso se buscasse uma outra alternativa. O fato de, portanto, você desconhecer outras alternativas para resolver a sua dor não significa dizer que essas outras alternativas não existam. Elas existem. Apenas você e o médico não conhece. O médico, ele está lá na alçada dele, olhou para você, viu onde é a sua dor, tuxa-lhe caneta no bloco de notas, no receituário, para encher você, entupir você de remédio. Simples assim. Simples assim. É o que ele sabe fazer. Ele não sabe fazer outra coisa. Ele aprendeu isso, então ele vai fazer isso. Ele não vai mandar você se benzer, ele não aprendeu a benzer, ele aprendeu a administrar drogas,
Ele aprendeu a administrar remédio. Remédio para disenteria, remédio para dor, remédio para bursite, remédio para anti-inflamatório, tudo é na base do remédio. É a solução? Não. Vai estourar o seu corpo? Vai intoxicar o seu corpo? Vai. Vai bombardear o seu fígado? Vai, claro. Mas é o que ele sabe fazer. Essa é a alçada dele. Ele sabe fazer infiltração? Sabe. Ele poderá prescrever isso? Claro, lógico que é o que ele sabe fazer. Ele sabe subir o degrau. Ele diz, eu vou no primeiro degrau. O primeiro degrau é a administração de remédios. Se essa administração de remédio tiver alguma reação, alguma coisa e outra, aí eu vou para um outro tipo de remédio, eu subi mais um degrau. Ou o terceiro tipo de remédio, o terceiro degrau. Nada está resolvendo, está cronificando. Eu sei administrar, eu sei prescrever infiltração. Eu vou prescrever infiltração, quarto degrau. Não resolve, o caso é complicado, eu vou propor uma cirurgia, é o sexto degrau. Pronto, para aí. Se com a cirurgia não resolveu, tudo isso aí não resolveu, travou o homem, travou o profissional. É o que ele sabe fazer. Capite? Ele não sabe fazer outra coisa. Aí você chega busca uma alternativa, alguém ouve falar ou Dr. Edson ou de algum outro profissional que sabe tratar semelhante ao que eu faço, com manualidades, naturalidades. Aí você vai e faz a sua terapia, 5 sessões, 3 sessões, 2 sessões, às vezes até uma, resolveu tudo. Tem casos mais complicados, 10 sessões, 1 mês de terapia, resolveu, simplesmente assim, resolveu. Aí você chega no médico, todo feliz da vida, doutor, estou curado, estou sem dor nenhuma. É mesmo? Ele vai dizer, é mesmo? Estou sem dor nenhuma. A infiltração resolveu? Foi? Não, doutor, que infiltração? Eu busquei uma alternativa ali, osteopatia, naturopatia, terapias manuais, uns reajustes na minha coluna. Fiz algumas terapias dessas, não tive mais nada de dor, não precisei usar medicamento nenhum, estou aqui, sem dor. Ele vai ficar de boca aberta, ele vai ficar abismado, porque ele não conhece isso, não é da alçada dele, eles não estudam isso. Eles não estudam. Os médicos não estudam. Mas eu me consulto com um especialista. Eles não estudam isso. Eles não sabem como fazer um reajuste na sua coluna, como desbloquear um nervo, como livrar o nervo de uma compressão. Não sabe. É remédio, infiltração, cirurgia. É esse trinômio. Pode dar certo? Pode, claro. Com remédio tem muitos casos que a pessoa pega uma dor ciática terrível, resolve com remédio. Melhora, a pessoa alivia a dor. Tem alguns problemas lá que estão lá presentes, mas ele não sente dor, então ele não está nem aí para os problemas que possam existir, porque ele não sente dor. O remédio resolveu, mas 95%, 97% dos casos não resolve. O remédio não resolve. Filtração não resolve. Cirurgia piora, porque a cirurgia traz outros fatores. Então, nós estamos aqui trabalhando com você 10 estratégias e que se você adotar essas 10 estratégias, certamente você vai melhorar. Nós falamos a primeira estratégia, que é primordial, métodos de avaliação da sua situação. Se você não assistiu esse vídeo, assista lá. O que avaliar, como avaliar, para detectar o que realmente você tem, qual é a natureza da sua dor, o que está envolvido com a sua dor, que estruturas estão envolvidas, onde qual a possível origem. É importantíssimo. Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia, o fator nutricional, sua alimentação que pode provocar dores, muitas dores. Então, se você usa um hábito, tem dor, vamos corrigir os hábitos alimentares. Terceira estratégia, falei sobre sobrepeso e dor para pessoas que são barrigudas, que têm muita gordura abdominal, que têm abdômen globoso, que são obesos ou com sobrepeso. Essas pessoas precisam perder um pouco de peso, porque isso pode estar afetando demais. A princípio, uma pessoa que tem sobrepeso, essa pessoa é ácida. E um corpo ácido, o corpo inflama, o corpo sente dor, o corpo degenera.
Essa é a pessoa ácida. Então, você tem sobrepeso, você é obeso, precisa perder peso. É a terceira estratégia. E aí eu pontuei lá, nessa estratégia, como perder peso. Várias dicas para perder peso. Se você tem algum problema com peso, então vai lá, dá uma olhadinha lá no terceiro episódio sobre o peso, ok? Muito importante, sobrepeso, obesidade, sente dor, pode sentir dor. O corpo ele vai sendo estourado, muito ácido, muito peso, muita tensão, muita compressão, você vai sentir dor. Então, eu tô louca para perder peso. Ok, dei as dicas lá para você perder peso, várias dicas. Então, veja lá, a princípio, para que você possa perder peso, você precisa seguir pelo menos 20 orientações para perder peso. Por quê? Porque são 20 razões possíveis que faz você ganhar peso e manter aquele peso ganho. Muitas pessoas são loucas para perder peso e não conseguem. Essas pessoas estão enquadradas em um desses 20 itens que geram dor, que mantém o peso, e ela não consegue perder peso. Então, a Denise Lima diz: sinto muitas dores na coluna lombar e não estou acima do peso. Ok, Denise, você tem quantos anos? Você já fez alguma ressonância, algum raio-x da coluna? Já sabe mais ou menos uma possível causa da razão dessas suas dores? Então, assim, o primeiro passo estratégico aqui, como nós já vimos, é exatamente avaliar as possíveis causas da dor. Aí, mais uma pergunta para a Denise: sofreu algum acidente, alguma queda há 1 mês, 2 meses ou mesmo há 1 ano? Há quanto tempo tem essas dores lombares? São perguntas pertinentes que servem para todos vocês que querem avaliar o quadro da sua dor, avaliar as possíveis razões da sua dor, e só assim, só após essa avaliação, é que você poderá pensar em tratar. Primeiro, eu devo descobrir as possíveis causas. Então, no caso aqui da Denise, eu quero saber, ela tem ciência, já fez algum exame, tem ciência se tem uma hérnia de disco, se tem uma ciática, tem gordura, tem um abdômen globoso, sofreu algum acidente, queda de árvore, queda de moto, de carro, acidente de carro, bicicleta, queda da própria altura, caiu da escada, caiu do andaime, sei lá, algum acidente, fez cirurgias importantes ou não, são questões que precisamos saber para verificar as possíveis causas e os possíveis fatores originários de suas dores. Há quanto tempo está com essas dores? O que faz essa dor piorar? O que faz essa dor melhorar? Alguma posição, Denise? Alguma posição no seu corpo faz a dor piorar? Tem gente que a dor piora quando está deitado, tem pessoas que a dor piora quando está sentada. Então, a Denise fala há 29 anos, sem acidentes. O raio-x apresentou alteração no espaço entre os discos. Uso muito computador. Aqui, de forma preliminar, nós já analisamos alguns pontos importantes. Primeiramente, ela tem uma vértebra mais próxima que a outra. Normalmente, as vértebras têm uma distância entre uma e outra. Essa distância ocorre por causa do disco intervertebral. Esse disco intervertebral é uma esponja que mantém a estrutura óssea afastada uma da outra para que essa estrutura óssea possa se movimentar em seu jogo articular e não se colidir com a outra, não gerar atrito com a outro osso. Essa é a função dessa esponja, amortecer impactos entre as vértebras, permite que as vértebras possam se movimentar em seu jogo articular sem estar colidindo com a outra vértebra. E então ela tem uma diminuição nesse espaço,
está diminuído o espaço. Quando diminui o espaço, duas situações sugerem duas situações com isso. A primeira situação temos aí uma herniação discal. Se diminuiu o espaço, é porque esse disco extravasou, esse disco gerou uma barriguinha chamada hérnia discal. Segunda situação, se diminuiu o espaço, então o jogo articular dessa articulação vai ocorrer à base de atrito entre um osso e outro, e isso vai gerando um desgaste ósseo, isso vai gerando um processo de artrose, isso vai piorando a hérnia de disco, e isso vai gerar uma compressão no ciático. E aí nós temos uma outra situação, é a situação em que a Denise usa muito computador. Então, se ela usa muito computador, ela trabalha sentada. E uma pessoa que tem uma condição dessa, a coluna ficando estourada, apesar de ser uma adolescente, 29 anos, na flor da idade, já está estourando a coluna. E uma vez que está estourando a coluna, aí sempre vai sofrer dores. Essas dores, duas coisas ela enxerga duas coisas. Primeira coisa que ela enxerga é a dor, que ela sente a dor. Segunda coisa que a Denise enxerga é o fato de que esse exame acusou um espaço diminuído entre um osso e outro. É a única coisa que ela sabe. E aí, não sabe mais nada. Mas tem muito mais coisa aí. Por exemplo, existem situações que fizeram acontecer esse caso, esse estouro da hérnia de disco e essa dor. Então, nós temos aí situações articulares. Essas situações articulares, a Denise não enxergou ainda, mas é provável que ela tenha algum transtorno a nível de cintura pélvica, a nível de vértebra da coluna lombar, alterações posicionais dessas vértebras que geram um quadro de tensão miofascial e, consequentemente, falha posicional da articulação da vértebra em si, e isso vai levando a herniações. A posição sentada constantemente faz piorar essa situação, pois ela trabalha com computador. Uma vez que ela trabalha com computador, pressupõe-se que ela passa a maior parte do dia sentada frente ao computador. E é difícil uma pessoa passar um dia inteiro assim sentada e ficar com a coluna retinha. Normalmente ela relaxa para frente, ou fica até retinha em cima, mas o bumbum vai lá para frente. Então, é difícil a pessoa ficar com o bumbum lá para trás e ficar retinha na cadeira. E aí vai gerando os vícios de postura. Ela disse, então, a Denise então diz, nunca cuidei da postura. Peguei muito peso durante a vida. Me arrependo tanto, disse a Denise. São palavras da Denise. E o nosso tema de hoje é exatamente, aproveitando esse gancho da Denise, o nosso tema de hoje é exatamente sobre posturas corretas. Essa é a quinta estratégia, posturas corretas. Veja, quando você pensa na sua coluna, o que você precisa entender da sua coluna? Você precisa entender o seguinte: a coluna, ela é o centro funcional e estrutural do seu corpo. Ela é o centro que mantém a estrutura do seu corpo ereta. E a coluna também é o centro que mantém as funções corporais. Se você tiver qualquer problema com essa coluna, você vai ter problemas com a estrutura postural, com a estrutura corporal no espaço, e você vai ter problemas com as funções corporais que são oriundas da coluna. Porque as funções corporais são oriundas da coluna? Por uma razão muitíssimo simples.
No centro dessa coluna passa o canal medular. O que é o canal medular? O canal medular é a extensão do sistema nervoso central. Você tem um juízo, você tem um cérebro, você tem uma massa cinzenta dentro dessa cachola chamada crânio. É isso que lhe dá um pouquinho de raciocínio: cérebro, juízo, QI, mente, massa cinzenta. Essa massa cinzenta é onde se processa tudo que você é, tudo que você pensa, tudo que você raciocina, está aqui dentro do seu juízo. Esse juízo, esse cérebro, ele tem uma extensão, que é o canal medular, inervando toda, passando no centro da coluna. E desse canal medular, que é simplesmente a extensão do sistema nervoso central, esse canal medular, ele sai ramificações, dele saem ramificações por entre cada vértebra. Cada vértebra, de entre cada vértebra, saem terminações nervosas da medula para estimular, para dar vida a alguns componentes do seu corpo. E você vai então julgar se esses componentes, para quem os nervos dão vida, você vai julgar se eles são importantes. Eu então observo que esses nervos que saem dessa medula e que passam entre cada vértebra, eles dão vida a 5 componentes no seu corpo. Eles dão vida, eles dão estímulos a 5 sistemas no seu corpo. O primeiro sistema, um dos sistemas, não é o primeiro, é um dos sistemas para quem ele dá vida, é exatamente a estrutura óssea. Então, a estrutura óssea recebe vida desse conjunto de nervos que sai da sua coluna. Um segundo sistema que recebe vida, estímulo de vida desses nervos, são exatamente os músculos, o sistema muscular, miofascial, ligamentar. O terceiro sistema que recebe vida desses nervos que saem da coluna lá, de cada vértebra, é o sistema visceral, vísceras abdominais, estômago, intestino, fígado, pâncreas, baço e por aí vai. Suas vísceras recebem vida de terminações nervosas que saem da medula e cujo nervo sai de entre cada vértebra. Outro sistema que recebe vida e é estimulado por esses nervos é exatamente o sistema epitelial, ou seja, toda a sua pele. Um outro sistema é exatamente o sistema, como se diz, vascular, os vasos sanguíneos, o sistema linfático recebem vida desses nervos que saem da coluna lombar. Então, da coluna como um todo, da coluna total. A coluna tem uma importância muito grande, que é exatamente manter essa estrutura do seu corpo e manter também a função do seu corpo. Se, por qualquer razão, sua coluna pinçar, um nervo desse que sai de entre cada vértebra, for pinçado, você vai ter transtornos funcionais em toda aquela área que é inervada por esse nervo. Por exemplo, você comprimiu o ciático. É normal com isso, comum, é frequente você sofrer uma dor no ciático em toda a perna. Digamos que você sofreu uma compressão no esclerótomo. Esclerótomo é um nervo que inerva o osso. Digamos que na altura do pescoço você está comprimindo um esclerótomo que inerva aqui o cotovelo. Pois é. Já ouviu falar naquela questão, naquele sintoma chamado dor de cotovelo? Pois é. Tem pessoas que sentem dor de cotovelo porque está com ciúme da mulher, né? Ou do homem, então está com dor de cotovelo, né? As pessoas têm esse ditado aí, dor de cotovelo, mas não é esse tipo de dor que eu estou falando, não. Estou falando de uma dor real, aqui, ó, no cotovelo.
Mas, doutor, não sofri nenhuma pancada, não sofri nada. Eu sempre zelei por esse danado desse cotovelo, porque agora eu estou com essa dor. E aí vai no médico, o médico faz raio-x, passa ressonância, faz tudo que tem de direito, e haja dinheiro, e exame, mais exames, e remédio, e nada resolve a danada da dor de cotovelo. E essa dor de cotovelo não tem nada a ver com um cotovelo. A dor é sentida no cotovelo, mas a origem dessa dor é no pescoço, capite. É no pescoço. Não tem nada a ver com o cotovelo. O médico não sabe disso não, viu? Não sabe não. Ele tuxa ali remédio. Então passa esse cremezinho. Vamos usar essa infiltração. Tudo no cotovelo. É um erro. Então, precisamos entender que é do pescoço. Então, a coluna ela é muito importante. Agora, imagine, se a coluna é tão importante, é o centro estrutural e funcional do seu corpo, você precisa cuidar bem dessa coluna. E então, duas coisas muitíssimo importantes você precisa saber para ter um melhor cuidado dessa coluna. Primeira coisa importante, você precisa trabalhar exercícios. Nós falamos na última live sobre exercícios, né? Sair do sedentarismo. Então, você precisa trabalhar exercícios, se exercitar de alguma forma, para ativar a musculatura sanguínea. Porque se você ficar aí sedentário, vai perder resistência, a musculatura vai enfraquecer, vai encurtar, vai atrofiar, vai lhe gerar sérios problemas. Então, essa é a primeira dica, é colocar esses músculos para funcionar fazendo exercício. Uma outra dica é o cuidado com a postura. E aqui é um fator muitíssimo importante. No caso aí da Denise Lima, que falou que ela tem dores, né, na coluna lombar e fica muito tempo sentada. Então, uma regra aí para quem vive sentado, para quem trabalha sentado, vou colocar uma regra aqui para você. E aí você siga essa regra e você vai melhorar um pouco, tá? Primeira regra, você trabalha sentado. Passa meio período sentado, de 8 às 12, ou de 7 às 12, ou o dia todo. De 8 às 12 e de 2 às 6, o dia inteiro. Então, veja, para você que trabalha sentado, uma regra muito importante. Num período de 60 minutos, passe 50 minutos apenas sentado e 10 minutos em pé, andando, fazendo qualquer coisa, menos sentado. 10 minutos, 50 minutos pode ficar sentado e 10 minutos em pé fazendo alguma coisa. Ou 25 minutos sentado e 5 minutos em pé, andando para um lado para o outro, vai beber água, vai no banheiro, fazer um xixi, alguma necessidade, vai caminhar, mas não fique sentado por 10 minutos ou por 5 minutos. Essas duas dicas são fundamentais. Quando a gente pensa em postura envolve várias situações. A postura está relacionada a entrar e sair do carro, a estar sentado no sofá, na cadeira, nas cadeiras quaisquer que tenham por aí. Então, você precisa saber a postura correta para sentar. Então, primeira dica, você vai sentar com o bumbum lá para trás, bem próximo do encosto das costas, e você então vai manter o encosto, as suas costas encostadas na cadeira, no encosto da cadeira. Com isso, você mantém a sua postura ereta. Então, você joga o bumbum lá para trás e encosta bem, apoia bem o seu tórax no encosto da cadeira. Pronto, o dia inteiro nessa formatação. Uma outra possibilidade é você ficar sentada na ponta da cadeira, na parte da frente, deixe e relaxa seu joelho, sua perna. Com isso você fica o dia inteiro ali, relaxado naquela posição. A sua coluna fica em posição neutra. Então, em relação a sentar-se, já captou, né?
você deve ficar em posição ereta. Mas, doutor, eu não aguento ficar na postura retinha, começa a doer tudo nas costas, aí eu caio para frente, ou escorrego o bumbum lá para frente. Nesse caso, o que fazer? Bom, primeiramente, você precisa compreender por que isso acontece. Isso acontece exatamente porque você está com a estrutura muscular das costas fraca, fragilizada, e aí você não consegue ficar muito tempo com a posição ereta, logo começa a doer. Então, a alternativa para isso é você fazer exercícios para estar fortalecendo essa musculatura e procurando cada vez mais ficar de forma persistente na posição retinha, sentado. Você vai tomar banho, olha a postura aí, e mais uma vez envolvida na questão do banho. Vai tomar banho, as pessoas se inclinam todinho para esfregar lá os pés. Não é uma posição boa não, tá? Principalmente se você já sofre com dores, se você já tem alguma herniação, se você já tem aí um processo degenerativo. Entrar e sair do carro, minha nossa, quantas pessoas já sofreram travamento na coluna só por causa de entrar no carro, principalmente sair do carro. Essa condição de sair do carro é um problema na vida de muitas pessoas, porque essas pessoas saem de qualquer jeito, aprenderam dessa maneira. Você, a dona de casa, a secretária de casa que precisa varrer, precisa passar rodo, no dia que essa secretária varre a casa e passa rodo, ela fica, no linguajar popular, descadeirada, ou seja, ela fica toda quebrada, toda dolorida, porque ela não sabe usar devidamente as ferramentas que ela tem na mão. Ela se inclina toda e se esforça muito, a coluna sempre sob tensão. E quando ela deve trabalhar na posição ereta, retinha, é possível? É claro, óbvio. Você tem que proteger a você, a sua coluna. Vamos ver aqui a Denise Lima, ela fala: farei exercícios e cuidados no geral. O espaço entre os discos pode ser recuperado? Pode ser recuperado sim. Agora, você precisa estar tendo os cuidados posturais, mantendo a postura ereta. Você precisa seguir essa regrinha aí da posição sentada, verificar a cadeira que você senta. Muitas vezes as cadeiras não são boas, favorece a você escorregar para frente ou ficar relaxado com o tórax para frente. Então precisa estar com uma cadeira decente, boa, tá? Beber bastante água para hidratar-se, e é importante também fazer alguns reajustes posicionais. Nós trabalhamos muito essa questão mesmo online. Às vezes a pessoa está distante, lá na Terra do Fogo, lá na Espanha, a gente consegue fazer um tratamento por videoconferência, orientando passo a passo quanto ao que a pessoa precisa fazer para melhorar aquela situação. Olha, numa primeira consulta as pessoas já melhoram muito a questão do seu problema de dor. Mesmo sendo online, tá? Funciona também onde quer que você esteja. Então, é importante para lhe dar informações, Denise, mais precisas, é importante conhecer alguns achados na sua coluna, conhecer melhor, e para isso precisa ser feita uma avaliação, avaliar exames, tal, e tentar identificar possíveis fatores causais, possíveis fatores que podem ter cooperado. Então, aí está a dica, tá? Se quiser tirar alguma dúvida, você já tem aí os nossos contatos na descrição desse vídeo, tá? Então, olha, postura está intimamente relacionado com problemas de dores crônicas. Dores crônicas são aquelas que perduram mais de 3 meses, de forma que, se você tem uma postura relaxada, precisa corrigir. Existem alguns exercícios específicos de correção de postura, pois a postura inadequada,
ela vai encurtar músculos, ela vai alongar e enfraquecer músculos e fatalmente vai gerar dores. E quando você quiser voltar para o seu padrão perfil postural normal, você não consegue mais voltar porque você sempre adotou posturas inadequadas e essas posturas inadequadas se tornam aí um tendão de Aquiles para você, porque você vai desativando a estrutura muscular, a força muscular, deixando ela mais fraca e outros músculos vão encurtando e aí você chega um belo momento que não consegue manter a postura ereta e fica com preguiça de fazer, manter essa postura ereta ou de fazer algum tipo de exercício. Existem alguns exercícios posturais, eu mesmo tenho um programa intitulado Postura 100%. Então, pessoas com problemas de postura, essas pessoas precisam fazer determinados exercícios que contemplam as cadeias musculares. Então, preste atenção aqui, umas dicas muitíssimo importantes em relação a posturas corretas. Vigie, se policie na postura sentada sempre. Sempre apoie seu bumbum lá para trás e sempre esteja encostado no encosto da cadeira. Então, sempre apoiado, mantendo a postura retinha. Eu uso notebook, eu uso no colo. Inadequado, completamente inadequado. Utilize o notebook como um suportezinho para que a tela esteja em cima, na altura de seus olhos. Então, você precisa usar o notebook na posição adequada. Eu vou tomar banho. Usa um cabinho com esponjazinha para esfregar os pés, as pernas, principalmente você que já passou dos 45, 50, 55 e já está pedindo arrego, precisa usar recursos para evitar dobrar a coluna vertebral. Uma vez dobrando essa coluna vertebral constantemente para fazer uma coisa e outra, vai gerar dores. Okay? É de suma importância fortalecer. Nós vamos dedicar uma live só para fortalecimento. Hoje é só para lhe apresentar a importância das posturas corretas no seu dia a dia, das posturas corretas nas suas atividades. Porque postura está intimamente relacionado a aparecimento de dores ou não. E por que está relacionado? Por uma razão simples. Se você trabalha sentado e mantém a sua postura retinha, sempre retinha, alinhada, perfeito, a sua coluna ela está nessa posição neutra, gerando estímulo máximo aos seus músculos, fortalecendo momento a momento esses músculos, mantendo sua coluna nos trilhos, no lugar. Em contrapartida, se você costuma sentar relaxadamente ou escorregou o bumbum para frente, fica quase deitado lá na cadeira, então, nessa posição inadequada da postura, você estará desativando os estímulos neurais, os estímulos nervosos aos seus músculos, e aí os seus músculos da coluna ficam ali hipoatrofiados, encurtados, lhe gerando sérios problemas. Com isso, a coluna ficará à mercê de si própria, e aí vai estourando hérnia de disco, artrose, vai gerando uma revolução. Então, essa noção de posturas corretas nas atividades do dia a dia, elas são muitíssimo importantes para você. E isso vai ajudar você a prevenir dores. Associado a essa estratégia, nós vamos falar, nós falamos na live passada sobre exercícios. Aí eu recomendo a você dar uma olhadinha na live passada sobre exercício para ver que tipo de exercício você pode estar fazendo para já ajudar você. As lives passadas, onde nós pontuamos as 4 estratégias anteriores, mais essa de hoje, e são 5 estratégias, eu recomendo você
a ficar dando uma olhadinha, revisar, reprisar, para poder fazer certinho, seguir à risca as 10 estratégias para vencedor. Essas 10 estratégias, se você segui-las, tenha certeza, você vai melhorar de suas dores. Pode melhorar, algumas pessoas melhoram 40, outras 50, 60, 70, 80, 90, em alguns casos até 100%. E aí, você que está com dor, deseja melhorar a sua dor? Então, comece a colocar em prática todo esse conhecimento exposto desde o início até agora. O maior beneficiado será você. Desejo sucesso a você. Comece a praticar cada estratégia. Na próxima live vamos refrisar todas as estratégias. Nossa próxima live será na quarta-feira, às 19 horas. Então, na descrição desse vídeo aqui, nessa descrição está lá meus contatos, está lá o meu canal no YouTube para você também nos seguir. Olhar lá na playlist os casos de testemunhos de pessoas que melhoraram graças a essa intervenção terapêutica que eu disponibilizei a essas pessoas, e você pode ser o próximo a ser beneficiado. Testemunhos é o que mais tem. Então, na realidade, o que é que você quer sobre o seu problema? Você quer resultados. Até agora você não encontrou o resultado que você tanto almeja. Dê uma olhadinha lá nos testemunhos que tenho no meu canal, Viva com Propósito, Edson Barbosa, está na descrição aqui desse vídeo, e aí você vai observar que o que aconteceu com aquelas pessoas poderá acontecer com você com todas as letras, porque se elas estavam com dores de 10, 15, 20, 30 anos e conseguiram melhorar, é provável que você também consiga. Então, desejo sucesso, assista aos vídeos e testemunhos e até nossa próxima live, quarta-feira, se Deus quiser.